Estamos de volta, agora sim vamos bater um papo aqui com a Georgia Jorge, ela que é analista do setor de varejo da BBBBI. Aliás, gente, é sempre maravilhoso o papo com a Georgia. Aproveita para deixar as dúvidas de vocês aqui do setor. Georgia, que bom ter você aqui nesse fechamento do mercado. Obrigada, para poder Débora. falar um pouco mais aqui sobre varejo. Faz tempo que a gente não conversa, seja sempre bem-vinda aqui à programação. Obrigada, Débora, é um prazer conversar com você. Vamos lá começar falando nesse setor como um todo, né? A gente teve aí, aliás, eu até deixei aqui o setor para poder a gente dar uma olhadinha. A gente está com a queda aqui no setor praticamente inteiro, hoje diretamente impactado por essa alta na inflação americana. Eu queria que você pudesse explicar um pouco sobre essa correlação e por que o resultado do CPI americano impactou tanto no setor hoje por aqui. Débora, basicamente, o setor de varejo, e principalmente aquelas companhias que têm uma tese de investimento muito relacionada a crescimento, elas são muito dependentes da taxa de desconto, né? Elas acabam tendo uma volatilidade muito grande em relação ao seu preço por conta dessa taxa de desconto. No caso do CPI mais alto, o que os investidores acabam enxergando é que haveria necessidade do Banco Central dos Estados Unidos ter uma elevação de taxa superior ao que era estimado anteriormente, e o que poderia fazer com que investidores estrangeiros parassem de olhar para o Brasil, ou enfim, não tivessem tanta aposta no Brasil nesse momento, e também o fato de que isso pode acabar impactando na decisão do Banco Central brasileiro em reduzir a taxa de juros no ano que vem, o que também impactaria aqui a economia doméstica, o consumo doméstico. Então, por um lado, ele acaba, por um lado não, né? Principalmente ele acaba afetando a taxa de desconto e a preocupação maior de que essas companhias de crescimento acabariam tendo que atuar num cenário com uma taxa de juros mais elevada por um período mais prolongado. Isso acabaria afetando essas companhias. É o caso de Americanas, Via, Magazine Luiza, Grupo Mateus, enfim, todas as companhias que têm uma tese de crescimento, elas estão muito dependentes aí do crescimento delas ao longo dos próximos anos, acabaram sendo afetadas hoje, né? Então, é um setor que tem sofrido com muita volatilidade há algum tempo já, mas no geral, eu acho que do começo do segundo semestre do ano para cá, a gente tem visto um cenário um pouco melhor para essas companhias. Bom, apesar desse impacto, né, então, nos últimos meses, algumas ações do setor têm acumulado uma alta, que é o caso de Magazine Luiza, Via, Americanas, que essas ações aí vinham nesse cenário aí de alta desde o mês de julho, né? A gente viu acompanhando até no gráfico, é fácil ver isso. Com a proximidade das datas sazonais, principalmente a gente tem agora Black Friday, que muita gente ficou ali no medo se de repente a Copa do Mundo não iria, né, tirar aí o sucesso que sempre tem essa data para o setor, a gente pode esperar uma continuidade desse cenário ou não? Ou você acredita que isso pode virar um pouco, principalmente diante desses últimos dados que a gente tem acompanhado aí lá fora? Olha, Débora, realmente tem muitos fatores pesando em ambos os lados da balança, tá? Então, assim, vamos por partes, né? Em relação à Copa do Mundo e ao cenário que a gente tem visto para o consumo, a gente tem visto um cenário um pouco mais positivo para essas companhias. A percepção é de que o pior já passou. Não quer dizer que daqui para frente é só alegria, é só resultado bom, mas as companhias, elas mostraram no resultado do segundo TRI, que foi divulgado em maio, que elas estavam fazendo a lição de casa delas, elas estavam segurando o caixa, principalmente, estavam segurando as margens para conseguir surfar aí esse momento de uma taxa de juros mais elevada que faz com que o consumo de bens duráveis ele sofra um desaquecimento natural, porque é um setor de consumo que é muito dependente de crédito, e nesse momento com uma taxa de juros muito elevada, acaba, obviamente, sofrendo muito, mas que elas iam fazer a lição de casa e iam se manter saudáveis durante esse período, né? Então, assim, a expectativa é que o resultado do terceiro TRI não seja maravilhoso, mas ele paulatinamente a gente veja um resultado um pouco melhor. A gente viu semana passada uma divulgação de resultados da pesquisa mensal do comércio do IBGE, que já mostrou que o setor de eletrodomésticos, apesar de ter uma queda ano contra ano em termos de volume, já foi uma queda menor no mês de agosto do que a gente viu nos meses anteriores, no mês de junho e no mês de julho. A gente já vem com uma base comparativa mais fraca também. No terceiro trimestre do ano passado, a gente começou a ver surpresas inflacionárias que acabaram afetando o consumo de bens duráveis. Então, a gente já vem com uma base comparativa mais fraca e, queira que não, a gente vai agora começar, já acabou de começar, né, o quarto trimestre, a gente vai ter a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, ela geralmente é uma data muito importante para a venda de linha marrom, televisores, enfim, e essas companhias, a Magazine Luiza, a Via, Americanas, elas
são elas que são as mais fortes nessa venda de bens duráveis, né, de linha marrom. Então, apesar de ser único, um evento único, primeira vez que a gente vai estar tendo aí Copa do Mundo com Black Friday, as companhias estão vindo fortes, elas têm vindo já para marcar a presença mesmo e tentar fazer aí um evento que seja significativo para o setor de varejo, mesmo num cenário ainda não tão propício para consumo, né? Eu acho que isso é um aspecto positivo. Outros aspectos positivos que tem impulsionado esse movimento das ações, esse movimento positivo das ações desde o começo do segundo semestre, é a redução da inflação projetada para 2022. Isso acaba trazendo uma perspectiva de possibilidade da redução da taxa de juros mais rápido do que eles estavam esperando anteriormente, ou pelo menos o fim da elevação da taxa de juros aqui no Brasil. Preço das commodities tem arrefecido também, isso no geral contribui bastante, redução da taxa de desemprego, elevação da massa salarial, elevação do pagamento, né, do Auxílio Brasil para R$ 600, isso tudo tem pesado positivamente. Só que, como eu comentei com você, tem outros fatores que tem gerado também uma dúvida, enfim, não é tudo tão preto no branco para dizer, não, agora é a vez do consumo e agora as companhias vão brilhar, né? Então, o que a gente tem visto? A gente, obviamente, tem visto o setor de serviços crescendo muito e esse recurso que está sendo utilizado, né, para crescimento de serviços acaba tendo em detrimento, né, a compra de bens no setor de consumo. A gente tem ainda uma taxa de juros muito elevada, então companhias que estão nesse setor que é muito dependente de crédito, elas tem essa preocupação. A gente tem visto o endividamento das famílias num patamar muito elevado e a inadimplência da pessoa física subindo também, o que acaba sendo uma preocupação, inclusive para as companhias que já mostraram nos resultados dos últimos trimestres uma elevação de provisões, uma preocupação aí de manter a carteira de crédito deles saudável. Tem toda essa discussão acerca da inflação mundial, e hoje, com a divulgação do CPI, a gente viu o impacto negativo que isso acaba gerando no setor, né? E tem essa preocupação também com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o impacto disso em termos inflacionários ao redor do mundo, tá? E o quanto que isso poderia impactar no Brasil. Então, um jogo das forças para todos os lados, e a gente tem que ficar pontuando todos os dias para ver qual deles vai levar a melhor, mas, no geral, o setor de consumo as ações têm andado, mas tem corroborado para isso também alguns indicadores positivos, como eu comentei com você, que fazem com que os investidores fiquem um pouco mais otimistas de que a gente está ou no início de um ciclo positivo, muito no início de um ciclo positivo, tá? Ou que pelo menos o pior já passou. Isso justificaria, então, na sua opinião, Georgia, as recomendações neutras para a Magazine Luiza e Via que foram reiteradas por algumas casas do mercado? Você concorda com essa recomendação? Ou seja, diante de pontos positivos e também algumas questões que poderiam trazer cautela, o melhor posicionamento agora seria ser mais neutro? Não concordo necessariamente. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu estou com recomendação neutra para Via, mas aí acho que porque a tese de investimento da Via, ela é um pouquinho diferente de Magazine Luiza, né? Para Magazine Luiza, por exemplo, e para Americanas, ela tá eu tô com recomendação de compra. E por que isso, né? Porque no caso de Americanas especificamente, no caso de Magazine Luiza especificamente, é uma companhia que já tem os 3 canais de vendas, que é estoque próprio no online, o marketplace dela muito forte e as lojas físicas também espalhadas ao longo de todo o Brasil. E isso tem feito com que a companhia seja muito forte em termos de vendas, né? Então, acho que ela tem realmente entregue um crescimento muito robusto que a gente viu e tem melhorado suas margens operacionais. No caso de Via, o que acaba me preocupando um pouco é o fato de que o marketplace dela está um pouco atrasado em relação a Americanas e a Magazine Luiza e a outras concorrentes. Então, ela tem uma margem muito superior ao de Magazine Luiza, mas eu não sei o quanto dessa margem ela pode ser preservada no momento que a companhia conseguir equalizar melhor esses canais de vendas que ela possui. E o marketplace, que é o canal onde você realmente tem cauda longa, você não tem necessidade de capital de giro, de manutenção de estoque, enfim, é um canal super importante e, dado o atraso dela em relação às suas concorrentes, eu não sei o quanto ela consegue reduzir esse gap aí ao longo dos próximos anos. Ela tem feito um trabalho, então a gente deve ver aí deveria começar a ver uma melhoria a partir de 2023, mas até lá eu prefiro me manter com uma recomendação neutra, tá? Eu entendo as casas que prefiram se manter com uma recomendação neutra no momento, tanto para Magazine Luiza, Via e Americanas, dada
diversidade de pontos, tanto positivos quanto negativos, né, para essas companhias, mas eu acho que no geral eu tenho uma percepção de que o setor de consumo já vem entregando resultados um pouco melhores do que a gente se sentiu ao longo do último ano, em especial aí até o final do segundo trimestre desse ano, tá? Então, como os investidores eles se antecipam, quando a gente efetivamente vir um cenário super propício para o setor de consumo, sinceramente eu já acho que você já perdeu uma boa parte da elevação dos papéis. Então, assim, quando todo mundo estiver com compra no papel, é porque eu acho que já passou, entendeu? Já passou o momento. Georgia, eu vou trazer aqui uma pergunta do nosso chat, uma dúvida aqui do Helder. Eu acho que o Helder está querendo investir em ouro, ele está com dúvida. Eu não sei se é o seu setor. Tá, Helder, eu vou passar a sua pergunta. A Georgia fala muito mais aqui do setor de varejo, mas se ela souber aqui responder você, ele pergunta o seguinte, Georgia. Pergunta para a Georgia a variação dos fundos de ouro, que parece estar atrelada ao dólar. Existe algum lastro ou essa variação acompanha o dólar? Não sei se você poderia ajudar o Helder nessa dúvida. Não é do seu vou setor, poder ajudar, né? O Helder. Não tem problema. Helder, setor de varejo, estamos aqui nas dúvidas, eu vou continuar, vou trazer só mais uma questão aqui para poder a gente falar sobre essa questão também do setor de varejo de alimentos, né? Tem, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, a gente tem outros papéis aqui do setor, a gente sabe que a questão da inflação, a gente tem aí o terceiro mês seguido, né, de uma certa deflação aqui no país, mas a alimentação ainda é um ponto que preocupa bastante, ou seja, e existe sempre um alerta do Banco Central, né, quando vem aí, aliás, sempre com as atas de Copom, de que essa deflação ela pode ser ali um pouco temporária. Eles sempre estão deixando ali o alerta de que parece que eles querem segurar assim, o ânimo dos investidores. Esse é um setor também que a gente poderia ficar um pouco mais cauteloso diante, né, dessa questão dessa inflação, que não está, graças a Deus, vem aí numa deflação, mas ainda está num nível bastante elevado aqui no país, né? Sim, com certeza. A gente teve um respiro, né? Mas não é como se tivesse tudo resolvido. E é exatamente em relação a esse ponto que o Banco Central alerta. Olha, a gente fez o trabalho, a taxa de juros, né? Ela tem um delay, ela tem um atraso para efetivamente fazer efeito. A gente vai estar acompanhando. Se porventura a inflação não arrefecer, a gente eventualmente vai ter que voltar a elevar a taxa de juros ou manter a taxa de juros elevada por um período mais longo, né? Isso tudo acaba afetando realmente a visão dos investidores em relação ao setor de consumo. No setor de alimentação, propriamente dito, ele é um setor das varejistas de alimentos, ele é um setor um pouco mais inelástico, né? Porque, quer queira que não, a alimentação é um dos itens primários, né? Um dos itens mais básicos. O que acaba acontecendo com as varejistas é que, muitas vezes, as pessoas acabam trocando, por exemplo, o filé mignon por uma carne mais barata ou uma marca que você compraria uma marca de arroz mais premium por uma de segunda linha, alguma coisa mais barata assim. Então você acaba não deixando de consumir, mas você acaba consumindo um produto mais barato ou uma alternativa mais barata, tá? Isso pode sim afetar as margens das companhias, inclusive até o segundo trimestre a gente viu que elas estavam tendo dificuldade para repassar 100% da inflação para os consumidores, exatamente por conta desse cenário desafiador que a gente tem visto, mas algumas companhias se destacam, seja no cenário mais adverso, seja com a inflação mais elevada, e eu acho que, na minha opinião, existem duas companhias que acabam se destacando. Uma é aquelas que têm o formato de atacarejo no seu portfólio de lojas, então, acho que hoje que a gente tem no mercado, a única que não tem esse formato de atacarejo é o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Açaí, Grupo Mateus, todos eles têm esse formato, que é um formato mais aderente a um cenário macroeconômico mais adverso, é um cenário que prioriza os descontos, dado o volume grande que é adquirido pelo consumidor, e isso é super relevante, e tem crescido muito no Brasil nos últimos quase 10 anos, né? E aquelas companhias que mesmo tendo outros formatos de loja, têm conseguido manter margens e têm conseguido, enfim, mostrar a que veio. O exemplo, no meu caso, é o Grupo Mateus, que mesmo lá na região Nordeste, é uma região que tem uma renda média menor, ele tem conseguido performar muito bem, tem surpreendido o mercado positivamente, tá? Dado que esse arrefecimento inflacionário que a gente tem visto aí no mês de julho, no mês de agosto e no mês de setembro,
isso vai favorecer, obviamente, o setor de consumo como um todo. Então, a gente tem visto, sim, em termos de volume de vendas, os dados do IBGE, a gente já tem visto crescer no mês de, acho que o último dado foi do mês de agosto, que saiu na semana passada. Então, a gente espera que ao longo desse semestre eles se mantenham positivos. Uma coisa que acho que vale a gente acompanhar sempre é o preço de commodities agrícolas, porque conforme ele vai se elevando, a gente acaba tendo aí realmente uma pressão de necessidade de repasse pelas varejistas, mas ao que eu tenho visto, assim, apesar de não estar no patamar muito baixo, a impressão que eu tenho é que não passou já, né? Aquele patamar elevadíssimo que a gente viu no mês de março e de abril por conta do início do conflito entre Rússia e Ucrânia, ele já passou. Então, a gente já está trabalhando num patamar um pouco menor. Perfeito, Jorge, é sempre uma aula aqui, tá falando com vocês. Eu tô olhando aqui, agora que o pessoal foi... Eu sempre falo pro pessoal, gente, aproveita, participa, e no finalzinho da entrevista começam a me trazer mais perguntas aqui, dá vontade de dar um cascudo nesse telespectador da gente. Mas, Jorge, é porque você vai trazendo aqui, de forma muito didática, bastante informação, isso vai, claro, despertando aqui o interesse da galera interagir. Muito obrigada mesmo pela sua participação, espero contar mais vezes com você aqui com a gente. Até uma próxima, tchau, tchau. Obrigada, viu? Até mais, tchau. Tchau, tchau.